Queridos, a paz do Senhor Jesus, eu gostaria de compartilhar um texto no seu coração. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 15, verso de número 8, que diz: Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo ela achado, reúne as suas amigas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Queridos, esse texto é um dos textos dos quais eu mais amo, que faz parte de um contexto maravilhoso, mas eu quero frisar algumas coisas na atitude dessa mulher. O texto que nós lemos é um texto que retrata algumas coisas, que nos mostra a falta de vigilância, a negligência espiritual de algumas pessoas, que nós precisamos estar constantemente alerta com determinadas atitudes. O texto diz que essa mulher perde a dracma e ela simplesmente acende a candeia de fogo, começa a procurar, depois ela vai à casa, depois ela encontra a dracma que tinha se perdido. O que nós precisamos aprender com essa mulher? Primeiro, quando essa mulher ela perde a sua dracma, ela toma uma atitude extraordinária que nós precisamos aprender. Nós precisamos ter humildade para entender que aquilo que é de precioso dentro de nós não pode se perder, nós não podemos deixar a mercê de qualquer coisa. Nós precisamos valorizar os talentos e os dons que Deus nos dá. Por isso nós precisamos estar constantemente atentos e vigilantes com esses dons. Essa mulher ela perde a sua dracma, e dracma eu posso parafrasear aqui sem ferir o texto, que nos dá a entender que simboliza o talento, simboliza uma moeda preciosa, porque se essa mulher toma a atitude de procurá-la, é porque essa moeda era importante para ela. E todas as vezes que nós perdemos algo da parte de Deus, que Deus nos confia, nós precisamos estar todos os dias atentos para que aquilo ali volte a brilhar dentro de nós e a ter finalidade sobre as nossas vidas. Essa mulher ela perde a dracma, ela acende a candeia e ela simplesmente vai à casa, depois encontra. Ela toma algumas atitudes que essas atitudes nos chamam muita atenção. Primeiro, ela acende a candeia. E é engraçado que quando ela acende a candeia, nós precisamos ver que ela não encontra de imediato a dracma que ela tinha perdido, mas ela simplesmente observa e vê a sujeira que estava dentro do seu lar. E é engraçado que quando ela acende a candeia, ela simplesmente o texto não faz questão de ilustrar para nós que automaticamente ela simplesmente já achou, mas o texto nos dá ao entendimento que ela simplesmente consegue ver a sujeira que estava dentro do seu lar. Porque o texto diz que ela varre a casa quando ela acende a candeia. Por isso é importante mantermos o fogo de Deus aceso sobre as nossas vidas. Porque um fogo que está apagado, irmãos, às vezes nos faz simplesmente não conseguirmos observar aquilo que está à nossa volta. Seja em diversas coisas que eu poderia ilustrar, mas não vou aqui delongar, mas eu quero simplesmente que você entenda. Mantenha o fogo de Deus aceso sobre a sua vida. E isso vai te dar uma boa iluminação, uma boa visão, e você simplesmente conseguirá enxergar as pessoas que estão à sua volta, você conseguirá enxergar tudo aquilo que é mal que vem contra você, toda a sujeira que vem contra a sua vida. Deus está mandando eu dizer para você, mantenha o fogo de Deus aceso, porque isso fará com que você enxergue, que você simplesmente jogue para fora aquilo que não presta da sua vida. Ela acende a candeia, e quando ela acende, ela consegue observar a sujeira que estava dentro da sua casa, porque ela varre a casa, depois ela encontra a sua dracma perdida, e ela celebrou, irmãos, quando ela encontrou. E é isso que nós precisamos fazer com os nossos irmãos. Eles acham as suas preciosidades de volta, quando eles acham os seus talentos, quando acham de volta o seu caminho para casa, porque o contexto fala de ovelha perdida, de dracma perdida, de filho perdido. Nós precisamos entender que quando um irmão volta para a sua casa, quando o irmão volta para o seu lar, que é um lugar onde ele nunca deveria ter saído, nós precisamos alegrar com os nossos irmãos. E nós não podemos ser como aquele irmão mais velho que ficou na casa quando o filho mais novo voltou de uma vida debandada, aonde ele simplesmente ficou indignado quando seu irmão voltou, quando seu irmão recuperou aquilo que ele tinha perdido. Nós precisamos alegrar mais quando os nossos irmãos retornam para a casa do Pai. Nós precisamos nos alegrarmos mais quando os irmãos, eles simplesmente encontram as suas preciosidades, os seus talentos e aquilo que tem valor sobre a vida deles. Entenda uma coisa, quando você manter a candeia de fogo do Espírito Santo, você conseguirá enxergar o que o Espírito de Deus ele vê. Porque Deus, a Bíblia diz, no mesmo texto que nós lemos, no capítulo do texto que nós lemos, nós vamos observar que Deus ele festeja no céu diante dos anjos por causa de um pecador que se arrepende. Nós precisamos alegrarmos mais com os nossos irmãos que retornam para a casa do Senhor. Mantenha a candeia de fogo acesa sobre a sua vida, e o Espírito Santo vai trazer iluminação sobre o seu caminho, sobre a sua vida, e tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que é torto vai sair em nome de Jesus. Eu, em nome de Jesus, nesta noite, pelo nome do Senhor, eu determino, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que é entulho,
que está ofuscando de você encontrar o seu talento de volta, de você encontrar as suas preciosidades de volta, no nome de Jesus. Nesta noite eu repreendo no nome de Jesus, e você vai encontrar aquilo que você perdeu, porque o Espírito Santo está sempre de braços abertos para você voltar. Deus abençoe em nome de Jesus.